segunda parte do nosso Evangelho no Lar, estudo do livro Meditando a Vida, do Lama Padmasanten, capítulo 1, breve apresentação do budismo. Hoje nós vamos concluir o tópico ensinamentos. Na semana passada, nós iniciamos esse tópico e fizemos uma reflexão em torno dos oito passos do nobre caminho óctuplo que o Buda ofereceu aos seus discípulos como o caminho que conduziria à iluminação e à felicidade genuína, né? E no último parágrafo que nós lemos na semana passada, o Lama Santen comentava aqui o oitavo passo, né, dizendo que era aquele que nos libertava de todos os sentidos convencionais e também era aquele onde a gente alcançava a percepção estável do aspecto ilimitado e da inseparatividade de todas as coisas sem as limitações da visão convencional, né? E aí quando concluímos essa parte, a gente ressaltou que isso aqui significava nada mais, nada menos do que dizer que o olhar daquele que atingiu a iluminação, quando ele olha para os fenômenos, para as coisas, para os seres, ele não vê mais coisas separadas, mas ele vê tudo como manifestação de uma grande unidade. Ou seja, ele olha para o universo como um corpo uno, né? E todas as coisas pertencendo a esse corpo, da mesma forma como a gente olha para o nosso corpo, por exemplo, né? Quando a gente olha para o nosso corpo, nós percebemos que seja para qual parte dele nós olhemos, nós estamos olhando para o corpo, né? Se eu olhar para a testa, eu estou olhando para o corpo. Se eu olhar para o tórax, eu estou olhando para o corpo. Se eu olhar para as pernas, eu estou olhando para o corpo. Essa noção nós conseguimos ter. Mas em relação ao universo, a mente não iluminada não vê assim, né? Então a gente olha para as coisas e tende a entendê-las como separadas, né? Como se cada coisa tivesse ali o seu espaço, né? Ou como se cada coisa existisse separada das demais. A gente não consegue vê-las como uma unidade, né? Então, o caminho espiritual é o caminho que conduz a essa visão, né? Por quê? Porque quando nós chegamos nesse ponto, que é o ponto que a doutrina espírita chama de perfeição espiritual, se desenvolve naturalmente a compaixão e o amor. Por quê? Porque, voltando à metáfora do corpo, né? Se a minha mão, né, se percebe como uma parte do corpo, ela jamais vai pegar um martelo e bater na cabeça, porque a dor vai ser para todas as partes do corpo, né? Então, obviamente, quando a gente atinge esse olhar iluminado, né, quando a gente atinge a perfeição espiritual, a gente vai ver o universo da mesma forma e não vai causar dor aos outros, porque vão perceber que estamos causando dor a um corpo ao qual nós também pertencemos, né? E na continuação, então, desse raciocínio, o Lama vai dizer assim: no sétimo passo, ainda existe uma dupla verdade, pois há um aspecto convencional em contraponto a um aspecto absoluto. Estes dois últimos passos são a iluminação. No oitavo, apenas não há mais a percepção dual, né? Então, o sétimo e o oitavo passo, como o próprio nome diz, nobre caminho óctuplo, né? Então, o sétimo e o oitavo é o penúltimo e o último. Então, é aquela fase onde se conclui a caminhada, né, espiritual. Então, o Lama está dizendo que, embora ambos já sejam passos onde o ser já se encontre praticamente num ambiente iluminado, vamos dizer assim, já enxergando, né, essa grande unidade, no sétimo ainda há um resquício de dualidade, né? Ainda há um meditador sentado e meditando sobre algo, né? No oitavo passo essa distinção se dilui, né? É exatamente como nós estávamos dizendo aqui, né? A gente passa a se sentir uma célula, né, de um universo mais amplo, né? A verdade convencional e a verdade absoluta praticamente se unem. Isso se consegue através da meditação, esses passos? Mas vocês lembram da semana passada, né? São 8 passos, né? A meditação, ela seria assim
penúltimo passo para você chegar a essa percepção, né? É aquele passo onde você vai diluir, vamos dizer, dissolver todas as concepções errôneas que a mente abriga sobre a vida, né? Mas, vocês lembram que semana passada a gente falou dos passos anteriores, né? O que eram os passos anteriores? Todos eles falavam sobre abandonar as ações não virtuosas e cultivar as ações virtuosas, né? O comportamento ético, né? Além também depois de desenvolver uma capacidade de concentração que já faz parte da meditação, né? É o primeiro passo da meditação, é o foco, né? Só que a gente ainda, na próprio processo de meditação, a gente ainda tem que ir além do foco, né? Porque o foco ainda é o quê? Eu escolho um objeto, vamos supor, o mais comum, a respiração, e foco nele, né? Isso ainda é um treino artificial. Por quê? Porque eu estou ignorando todo o resto para me focar num ponto só. Mas isso era como se eu estivesse assim, afiando uma faca para que ela corte melhor. Quando essa faca está afiada, aí eu vou usar ela para cortar. Cortar o quê? A ignorância, né? Aí eu já não vou mais trabalhar o foco, mas a presença. O que é a presença? É uma meditação que no budismo é chamado de o calmo permanecer puro. Puro por quê? Né? Porque ele não tem mais nenhuma impureza, né? Então o Lama define assim, mantemos o brilho no olho e no corpo, né? Nos mantendo conectados a tudo que ocorre no mundo externo sem responder. O ponto está no sem responder, né? Então a gente está totalmente consciente de tudo que está acontecendo, né? Nessa meditação você está sentado, a mente está absolutamente quieta, tranquila, serena, sem nenhuma aflição, mas está ouvindo tudo, está vendo tudo, está sentindo todos os cheiros, todos os sabores que ocorrem, tudo que ocorre no tato, mas ela não responde, ou seja, ela não está mais agindo por nenhum impulso, né? No treinamento da meditação, inclusive, é interessante porque na hora que a gente se senta, a gente, como está prestando mais atenção no corpo e na mente, né? A gente vai perceber o quanto nossa mente é agitada, e isso dá uma sensação de que a gente fica mais agitado quando está meditando do que antes, mas na verdade é a percepção da nossa própria confusão. Então é possível qualquer pessoa chegar fazer os 8 caminhos, né? Sim. No budismo eles dizem que inclusive você pode atingir isso dependendo da intensidade da sua dedicação na mesma vida, nessa própria vida, né? Mas isso vai depender da intensidade da dedicação, né? Mas é possível para qualquer um, claro. Inclusive, aliás, a perfeição espiritual dentro do espiritismo também está colocada como possível para qualquer um de nós, né? Isso é muito claro, né, dentro da doutrina espírita, né? Todos os espíritos têm esse potencial. Quando Jesus diz não nesse plano que nós estamos. Na doutrina espírita, pelo menos até onde eu vi, estudei até hoje, nunca vi essa perspectiva, né, de uma possibilidade de você atingir a iluminação ainda nesta vida, né? Mas no budismo é interessante porque já existem inclusive os relatos, né, de pessoas de seres que conseguiram isso, né? Mas foram seres que tiveram assim uma dedicação enorme, né? Agora, a gente pode lembrar também de alguns seres, né, que mesmo dentro da história do cristianismo, Paulo de Tarso, por exemplo, ele deu um passo gigantesco, ainda que não tenha se tornado propriamente um iluminado, né? Mas ele conseguiu fazer coisas que dificilmente a gente acreditaria que fosse possível fazer numa vida só, né? Então, é um pouco assim, aquele conceito da própria física quântica agora, né? A física quântica, ela diz que o universo é uma manifestação de possibilidades infinitas. A gente não deve descartar nada, né? A gente não deve... a gente deve sempre, inclusive isso uma vez um tutor do CEP falou e eu nunca mais esqueci, ele disse assim, toda vez que a gente sentar para meditar, nós devíamos sentar para atingir a iluminação, porque nós jamais vamos atingir uma coisa que nós não estamos buscando. Se vamos atingir nessa vida ou não sabemos, mas a gente deveria sentar para atingir a iluminação, naquele momento, naquela sessão. A iluminação é o estado de unidade. Exatamente, esse estado de unidade, superação da dualidade, portanto, superação de toda a aflição, né? Inclusive ele diz assim, por curioso que possa parecer, existe um passo adicional ao nobre caminho óptimo. Após percorrer as 8 etapas sentado sobre a árvore Bodhi,
que é a árvore da iluminação, onde o Buda atingiu a iluminação, embaixo dessa árvore, que é a figueira sagrada, o Buda levantou-se para ir ao encontro dos seres e ajudá-los. Foi a manifestação da compaixão. O Buda levantou-se para o benefício de todos. Não é uma etapa de libertação. A libertação está concluída no 8º passo. É o momento da ação iluminada. Então, olha que coisa interessante. O Buda atingiu a iluminação e ele estava num estado de felicidade plena. Mas ele foi além disso. Ele concluiu esses 8 passos, né? Mas ele falou, não, eu preciso levar essa mensagem para os outros seres, mostrar para eles que há como a gente sair desse ciclo interminável de sofrimento, de renascimento, nascimento, morte, nascimento, morte, nascimento, morte, né? Então, essa é o que já é chamado no budismo de ação iluminada, né? Que foi o caso de Jesus, né? Jesus, segundo nos diz a doutrina espírita, já nasceu perfeito, né? Ou seja, quando encarnou aqui no nosso mundo, já tinha atingido a perfeição espiritual, portanto já era um ser iluminado, né? Mas se a gente comparar com a história do Buda, o que fez Jesus? O próprio Emmanuel narra no livro A Caminho da Luz que ele desceu lá das esferas luminosas para esse planeta de provas e expiações, para esse planeta obscuro de provas e expiações. Então, isso corresponde a essa atitude do Buda de se levantar, né, de sair do seu estado de paz, né, pura. Ou melhor, ele não sai do seu estado de paz, porque ele continua no seu estado de paz, né? Mas ele como que, vamos colocar assim para a gente compreender, ele como que abre mão de usufruir do nirvana, né, que é o paraíso, para ajudar os outros seres a atingirem também esse estado. E por que ele faz isso? Porque no 8º passo ele desabrochou nele a visão da unidade. Então é a mesma coisa que eu falei aqui sobre o corpo, voltando na metáfora do corpo, né? A mão nunca vai dar uma martelada na cabeça, porque ela sabe que ela faz parte do mesmo corpo, ela vai sentir a mesma dor, né? Da mesma forma, a gente sabe hoje, pelos estudos de biologia e fisiologia, que quando um órgão do corpo está doente, os outros trabalham, né, conjuntamente para que aquele órgão se cure, porque o lema da vida, na sua manifestação natural, é o lema dos 3 mosqueteiros, né? Um por todos e todos por um, né? Então, cada um sabe trabalhar por todos, pela coletividade, mas ao mesmo tempo, todos também trabalham por aquele um que está enfraquecido. Por quê? Porque o Lama usa essa figura que é muito significativa, né? A força de uma corrente, ela é determinada pelo seu elo mais frágil. Então, se a gente tem uma corrente de aço que não parte em lugar nenhum, mas num dos elos o elo é de papel, daquilo ali você puxou, ela partiu, né? Então essa consciência o ser iluminado tem, né? Que tem que fortalecer todos os elos, todos fazem parte de uma mesma corrente, né? Todos fazem parte de um mesmo coletivo. E aí o Lama segue dizendo assim: na prática do budismo há 3 etapas. Começamos ouvindo os ensinamentos, depois meditamos sobre ele e a seguir agimos de acordo com eles, né? Então aqui até isso aqui complementa um pouco a resposta à pergunta que a Bela fez, né? Num primeiro momento a gente ouve os ensinamentos, ou então lê sobre eles, entende intelectualmente, em seguida meditamos para que a nossa mente se torne mais afiada e capaz de praticá-los, né? E num terceiro momento nós agimos de acordo com eles. Esse é o método que o Lama aplica no SEB, que ele chama de visão, meditação e ação. Então você desenvolve uma visão intelectual de como é que deve ser, qual é o comportamento ético que devemos ter, como é que devemos agir no mundo, como é que devemos agir em relação a nós mesmos, como é que devemos agir em relação à nossa família, ao nosso próximo. Depois treinamos a meditação. Para quê? Para que a nossa mente se torne capaz de agir de acordo com aquilo que nós compreendemos que tem que ser, e a partir dali agimos no mundo, né? Aí, o mais curioso e o que me chama muita atenção também nesse método do Lama é que ele diz assim: não é para fazer isso assim nessa sequência cronológica. Você vai fazendo as 3 coisas ao mesmo tempo. Você estuda, medita, age, volta a estudar, volta a meditar, age. Aí cada um vai fortalecendo o outro, entendem? Né? Quanto mais eu ajo no mundo com um comportamento ético que me conduz à iluminação, mais minha mente se acalma para eu meditar.
Quanto mais minha mente se acalma, mais afiada ela fica para compreender os ensinamentos intelectualmente. Tanto é que vocês podem reparar que todos os seres iluminados, como é o caso de Buda e Jesus, eles são intelectualmente extremamente ágeis, né? Mentes bastante afiadas. Então, quanto mais a gente desenvolve a visão, mais a nossa meditação melhora. Quanto mais nossa meditação melhora, mais nossa ação no mundo melhora. Quanto mais nossa ação no mundo melhora, a meditação e a visão melhoram, entendem? Então não é primeiro eu vou estudar tudo para depois eu meditar. Não, eu já vou fazendo tudo junto, né? As três coisas ao mesmo tempo. E aí ele continua dizendo, se quisermos explicar de outra forma, ainda dentro dessa perspectiva descritiva, o budismo pode ser resumido em 3 palavras. A primeira é Buda, já explicado, ou seja, o mestre, né? A segunda é Dharma, os ensinamentos. Dharma são os ensinamentos que surgem na mente de um ser iluminado para beneficiar os seres, como, por exemplo, as 4 nobres verdades e o nobre caminho óptimo. No caso do cristianismo, o evangelho, né? São os ensinamentos, né? E o Buda, quem seria no cristianismo? Jesus, é o mestre, né? Praticando os ensinamentos, o ser iluminado tem liberdade perante o que para nós é dificuldade. Olha que coisa interessante, né? O ser iluminado, como ele pratica de forma espontânea os ensinamentos, aquilo que para nós, seres não iluminados, é dificuldade, para ele é uma coisa perfeitamente natural, né? Por isso que a gente vê Jesus passando por tudo que passou sem se afligir, né? Porque aquilo tudo para ele consegue executar de forma muito natural, né? Então ele vai dizendo, né? O Buda tem liberdade perante o que para nós é dificuldade, examina o sofrimento dos outros seres e resolve os problemas manifestando soluções. A terceira palavra é Sangha. Sangha significa a comunidade religiosa, né? Os praticantes que se unem em torno do mestre para estudar e praticar os ensinamentos, né? E está relacionada com o mestre, obviamente. A Sangha, ou comunidade religiosa, surgiu há 25 séculos, no caso do budismo, né? 2.500 anos atrás, junto com o Buda. Se isso não tivesse ocorrido, não estaríamos estudando esses ensinamentos hoje. Do mesmo jeito que, se Jesus não tivesse reunido 12 apóstolos e esses apóstolos não tivessem fundado aquelas igrejas para as quais Paulo escrevia essas correspondências que hoje a gente estuda aqui nesse livro Palavra de Vida Eterna, nós também não estaríamos estudando o Evangelho hoje, né? Então a Sangha, ela tem essa importância, né, de fazer com que aquela luz que parte da mente do mestre se expanda por toda a humanidade, né? A comunidade religiosa, ou Sangha, é como uma fogueira. A chama não pertence a um ou dois dos paus que queimam. Olha que interessante. Então cada um de nós, somos como gravetinhos que fortalecem esse fogo e fazem com que essa luz cresça. Cada praticante, cada espírita, cada budista, enfim, cada um no seu, né, dentro da sua linha, é um gravetinho que faz com que a chama aumente. Olha que interessante essa figura para dizer como é que funciona a Sangha, né, ou a comunidade religiosa. É como nós aqui, né? Se algum de nós estiver sozinho aqui, né, refletindo sobre os ensinamentos, nós teríamos uma chama pequena. Quando nós nos juntamos, é como a gente jogar mais gravetos na fogueira, a chama cresce, fica mais luminoso, fica mais claro. É um fortalecendo o outro, a energia de um fortalecendo a energia do outro. Isso é muito importante. Então a Sangha é algo que surge a partir do conjunto. Se separamos um dos paus da fogueira, o fogo termina naquele pedaço, né? A gente tirando o graveto da fogueira, né? Ou seja, a pessoa se separa da comunidade, o fogo se apaga. A gente percebe isso, né? Quando a gente está reunido, nossa mente está numa outra sintonia. Aí quando a gente se dispersa, a gente volta de novo para o mundo de mamão, para usar o nosso tópico do Evangelho, né? Nossa mente volta a operar como ela opera normalmente, né? Ou seja, o foguinho se apaga, né? Temos dificuldade em seguir o caminho da libertação sozinhos, mas quando estamos juntos é mais fácil. Chamamos isso de Sangha, ou comunidade religiosa. Ela é capaz de queimar nossos problemas. Isso é bem interessante, né? Você repara, a pessoa vai na missa, a pessoa vai na palestra espírita, ela sai renovada. Porque esse fogo queima os problemas, né? É uma figura, né? Mas todo mundo dá para entender bem, né? Queima nossos problemas. No Zen budismo,
a sanga ou comunidade religiosa é comparada a um recipiente e um pilão. Um centro de estudos dos ensinamentos, um grupo de praticantes é o recipiente. E a vida cotidiana é o sucessivo bater do pilão. Estão entendendo? Tem um pilão, porque o Zen surgiu no Japão, né? E o Japão tem muito, eles comem muito arroz, né? O arroz é uma comida lá central, então tem que bater no pilão para a casquinha do arroz soltar, né? Aí ele diz assim: cada pessoa do grupo é um grão de arroz com casca. Olha que interessante. Dentro do recipiente, que é o grupo de praticantes, o pilão, que é a vida, vai batendo, tum, 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 né? E as cascas do arroz, que são nossas dificuldades, se soltam. Esse é o efeito da comunidade religiosa. Então aqui nos sábados, nós estamos aqui exatamente num pilão. Tem um pilãozinho batendo na gente, né? E os praticantes mais avançados, eles dizem inclusive que a gente, muitas vezes, a gente romantiza um pouco a meditação, sabe? Mas a romantiza em que sentido? Que a gente acha que toda vez que a gente fosse sentar para meditar, nós vamos ficar muito calmos, muito tranquilos, né? E vamos voltar para o nosso mundo de Mamun e fazer as nossas coisas materiais com muito mais eficiência, né? Mas, na verdade, a finalidade última da meditação não é essa, né? Não é para que o nosso ego adquira mais uma habilidade para satisfazer os seus desejos egoístas, mas é para a exterminação de todos os desejos egoístas. Então tem um livro budista, eu até estou querendo comprar porque o título dele me chamou muita atenção, porque ele é bem paradoxal. Ele diz assim, o título é Não é para a Felicidade. Ou seja, o autor ali, ele já procura esclarecer o praticante para que ele não se iluda, né, achando que a meditação vai ser mais um entretenimento, né, para sua mente, assim, né, para ele ficar assim mais, né, tipo, hoje estão fazendo muito com o mindfulness. Ele pegou muita coisa do budismo, aliás, pegou do budismo, né, que o budismo é a tradição que trouxe isso para nós, né, só que ele fala, medite e tal, e você vai ficar mais eficiente, você vai ganhar mais dinheiro, você vai, isso é quem? Mamon, ou ego, se apropriando das práticas espirituais. Isso é um perigo, né? Por que é um perigo? Porque fortalece as raízes do nosso egoísmo, aquilo que nós estamos querendo extirpar, e o egoísmo é a fonte do sofrimento. Esse é o ponto, né? Por que o egoísmo é a fonte do sofrimento? Porque ele bloqueia a realização do 8º passo, né? Sempre que existe um ego, significa que existe um eu aqui e um outro aqui, né? E sempre eu vou estar acima de tudo, né? Por quê? Porque ainda que quando a gente diz assim, que por exemplo um pai se sacrifica por seu filho, uma mãe se sacrifica por seu filho, mas se sacrifica por seu filho. Esse é o ponto. Então a unidade fica quebrada. A gente não consegue ter uma ação equânime com todos, né? O Lama, ele diz uma coisa muito interessante quando ele fala assim, se quisermos medir a qualidade da nossa compaixão, quando a gente estiver passando na rua e vendo uma criança, né, lá na rua sem comida, né, doente, jogada e tal, enfim, com todas essas dificuldades, vejamos se nós vamos agir como se aquela criança fosse nosso filho. Porque se fosse nosso filho, como nós faríamos? Nós pararíamos, nossos carros sairiam correndo para lá e fariam qualquer coisa por ele, né? Então, os mestres Zen, eles falam até uma coisa, eles dizem, nós já temos uma certa compaixão intelectual, né? Ou seja, a gente, poxa, coitadinho, né? Nossa, tadinho, tá passando necessidade. Às vezes a gente até vai ali dar alguma coisinha para ele, tá? Mas não é aquele engajamento que nós teríamos se fosse, entre aspas, um dos nossos. Não é verdade? Então, isso tem que ficar muito claro na nossa mente, para que a gente não se iluda em relação a em que ponto do caminho nós estamos.